Eu sou Joel Della Páscoa, sou professor de redação e eu estou aqui para ajudar você a escrever uma excelente redação para o Enem e para os principais vestibulares do país. Mas, antes de começarmos, eu peço a você para se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, ok? Isso é muito importante para que você não perca os nossos próximos vídeos. Agora que já fizeram isso, vamos partir então para falar sobre como fazer uma excelente redação para o Enem. A primeira coisa, ao se deparar com uma dissertação argumentativa, um tema de redação como o Enem, é pensar sobre o tema e ter uma opinião. Essa opinião sobre o tema, ela é decisiva. E o nome dessa opinião é tese. Você precisará, para começar a pensar em fazer uma excelente redação para o Enem ou para qualquer outro vestibular, você vai ter que pensar em uma tese, ter uma opinião. Opinião é uma coisa que você já deve estar acostumado. Quantas opiniões você tem? E quantas opiniões você manifesta todos os dias? E quantas opiniões você também ouve todos os dias? Veja que não é difícil ter uma opinião, assim, formular uma opinião. O problema é estar ali naquela tensão da prova, naquele momento, o caderno da prova, você e o tema, e aí chegou a hora de eu ter uma opinião sobre aquele tema. Vamos pensar no Enem de 2019, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você olha para aquele tema e pensa, qual é a minha opinião sobre isso? Deve democratizar ou não deve democratizar? E aí você para, você pensa, você analisa e você chega à conclusão que sim, que deve-se democratizar o cinema no Brasil. E aí você pensa, o cinema deve ser democratizado, porque dessa forma vai haver maior igualdade cultural no país. A mágica está feita nesta hora. Você já tem a sua tese, você já tem a sua opinião definida. Agora, é claro que mais coisas têm que acontecer. Mas quando você já formulou a sua tese, quando você já formulou a sua opinião, você já deu o chute inicial. Você já deu o início da sua dissertação argumentativa. E isso foi muito importante, porque a partir de agora deverá vir toda uma série de argumentos em relação a isso. E é lógico que tem que ter argumento. Quando você dá uma opinião numa roda de amigos, por exemplo, é natural que alguém olhe para você e faça a pergunta, por quê? E o porquê é importante, O porquê é a razão daquilo, a razão da opinião que acabou de ser dada. Então, o porquê, desse porquê, poderá nascer o seu primeiro argumento. Mas veja bem o que eu estou falando. Primeiro argumento. Nós nunca vamos falar de uma redação de um único argumento. Deverá haver pelo menos mais um argumento na sua redação. Ou então mais um parágrafo em que acrescente novos dados ao argumento anterior. E aí a finalização da redação, que no caso do Enem é uma proposta de intervenção. Ou seja, formas de solucionar o problema que foi abordado pela tese e pela argumentação, ok? No caso de outros vestibulares, uma conclusão, que não é necessariamente uma proposta de intervenção. Porém, antes da sua tese, precisamos ainda de uma outra coisinha, chamada introdução.
A introdução ela é muito importante. Pense na sua vida, todas as vezes que você deu uma opinião a seco e as vezes que você introduziu essa opinião para depois dar a opinião. Você foi muito bem mais sucedido quando você introduziu primeiro e depois opinou, não é verdade? Então não é à toa que numa dissertação argumentativa, que é um texto em que você vai provar uma tese, comprovar a sua opinião, que seja necessário uma introdução. Ela é extremamente importante. Então, quais são as etapas? Introdução, tese, argumento 1, argumento 2 ou novos dados ao argumento 1 e proposta de intervenção. São essas 5 etapas que nós vamos ver nos próximos vídeos. Mas neste, eu quero reforçar a importância da tese, de uma tese clara, forte e muito bem definida no primeiro parágrafo da sua redação, ao final dele, ou no início do segundo parágrafo da sua redação. Ok? Comecem a olhar outros temas do Enem e também temas de outros vestibulares e comece a treinar teses. Comece a formular opiniões a respeito daquilo, mas teses claras e bem definidas. Não é muito legal numa redação teses dúbias, onde você fica, como vamos dizer, em cima do muro. Você não opina claramente sobre aquilo que está sendo abordado. Você tem que ter uma opinião clara. Eu concordo ou não concordo? E eu concordo ou não concordo é uma ótima forma de raciocínio inicial, mas você nunca, jamais, você vai usar a primeira pessoa do singular, eu, tá? Numa dissertação. Isso é extremamente importante, porque a dissertação argumentativa, ela precisa ser impessoal, ok? E quando você coloca o pronome eu, você joga uma carga de pessoalidade muito grande, assim, sobre o tema, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer para treinar, para escrever uma excelente redação, é saber produzir teses claras e teses definidas. Ser forte e firme na opinião que você vai dar a respeito daquele tema. Retomo o exemplo do Enem 2019 para vocês. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. A tese de exemplo que eu dei aqui é o acesso ao cinema no Brasil deve ser democratizado, pois desta forma haverá maior igualdade cultural no país. Olha que tese clara, que tese bem definida. Depois disso vem uma linha argumentativa, assim, e a proposta de intervenção. Mas não se preocupe, hoje, agora, neste vídeo, é apenas a tese que eu quero que você reflita. Eu quero que você fique bom em criar tese, que você saiba claramente a importância de uma tese, de formular com clareza, com precisão, uma tese em uma dissertação argumentativa. Nos próximos vídeos, as próximas mágicas, ok? E aí sim, nós veremos a introdução, nós veremos a progressão argumentativa e nós veremos a proposta de intervenção. Para encerrar e dizer um tchau para você, eu só quero lembrá-lo mais uma vez de se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho de notificação, porque daí sim você vai poder dar continuidade ao que acabamos de começar e chegarmos juntos no Enem, eu e você, nós dois, assim, com a melhor redação possível, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.